em destaque para essa tentativa de recomeço. Estou aqui ao meu lado com o professor Pedro Cortes, nosso analista de clima e meio ambiente. Professor, bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol, tudo bom? Professor, a gente se questiona, né, diante dessas tragédias, cadê o trabalho de prevenção? Quando a gente observa o que está acontecendo em Minas Gerais, tragédias como essa já aconteceram em outras localidades do Brasil. É um período chuvoso, de fato chove mais, inclusive em Minas Gerais. E as cidades devem ter um plano de contingência. O senhor teve acesso ao plano de contingência de Juiz de Fora. O que o senhor consegue destacar para a gente com relação aos dados que estão ali? É um plano de contingência que foi elaborado prevendo a chuva de 2025, 2026. Foi publicado em outubro do ano passado, é um plano muito bem elaborado, muito bem detalhado e tem alguns aspectos para os quais eu gostaria de chamar a atenção, né? Rapidamente, nós temos algumas artes. A primeira delas mostra que um aspecto importante que norteou o desenvolvimento do trabalho foi a elaboração de um mapa das áreas de risco, indicando as áreas as que são em vermelho, laranja, são áreas de risco geológico, ou seja, risco de deslizamento, né, ruptura de talude, e as áreas em azul são áreas sob risco de inundação. Então, tudo isso já são vários pontos, né? São vários pontos em toda a cidade, tudo isso bem conhecido. Foram estabelecidos 4 níveis de alerta, né, de 1 ao 4, e quais as medidas deveriam ser tomadas a partir de cada um deles. A próxima arte, ela mostra a quantidade de chuvas previstas para esta época do ano. Então, com base em levantamento do Instituto Nacional de Meteorologia, eles fizeram um levantamento aqui de 1991 a 2020, um período de 30 anos, porque inclui 1991, mostrando que o mês que mais chove, né, os meses são janeiro e dezembro, com volumes em torno de 300 milímetros. Fevereiro, pouco acima de 250 milímetros. Lembrando que chegou já esse mês a quase 600 milímetros, mais do dobro do que originalmente previsto. E assim segue depois um período seco a partir de abril, que vai até outubro. A próxima arte mostra para a gente os níveis de alerta, né? Então, o que pode acontecer, por exemplo, em relação à movimentação de massa, que é um nome técnico para ruptura de talude, para deslizamento de terra. Então, os níveis mais baixos, né? Os níveis mais baixos são esses marcados em verde e amarelo, e a partir do nível laranja até o roxo são os níveis mais críticos, fazendo menção, né, do volume de chuvas por hora, quantos milímetros poderia chover por hora, em torno, por exemplo, aqui 96 milímetros por hora, que é um volume bastante considerável, o que poderia ser feito. E a última arte mostra para a gente, né, aqui está tentando detalhar o que faz em cada item, né? Então, normalidade, chuvas fracas, esparsas, monitorando as condições meteorológicas, simplesmente um acompanhamento. O amarelo, chuvas fracas e moderadas, também monitorando as condições meteorológicas. Quando chega a partir do nível laranja, chuvas de intensidade moderadas a forte, representantes dos órgãos municipais, citados na matriz de atividade, que é uma matriz onde tem todos os órgãos ligados ao governo municipal e outras entidades, e o que cada um deve fazer em cada momento desses alertas, né? Esses representantes, eles ficam de sobreaviso. No vermelho, chuvas consideradas intensas, subida do nível dos rios acima do normal. Os órgãos municipais, eles ficam preparados para ação e quando chega no alerta máximo, prorrogação do período de chuvas intensas, né? A chuva se prolonga por um período muito grande, todos os participantes desse plano serão acionados conforme a complexidade das ocorrências. Ou seja, é um plano muito bem elaborado, muito bem detalhado, mas ele teve uma falha muito importante. Ele considerou o clima de 91 até 2020. E nos últimos anos a gente teve um agravamento, né, um aumento do volume de chuvas e a questão das mudanças climáticas não foi considerada na elaboração desse plano. Eu tive a oportunidade de ler o plano inteirinho, isso não consta do plano. Então, embora ele tenha sido assim, tecnicamente é impecável, falhou nesse ponto.
Quando o senhor fala desse volume expressivo dos últimos anos, qual o período que a gente pode ter aqui em mente, professor? Essas chuvas aumentaram de quanto tempo para cá? Então, elas aumentaram principalmente nos últimos 15 anos, que seria a segunda metade desse período que eles avaliaram. Então, se pegar dos anos 90, as chuvas já eram um pouco mais brandas, né? No início desse século eram um pouco mais brandas. Então, isso ajudou a diluir um pouco esses resultados. E mesmo diante desse histórico, a gente não pode simplesmente fazer esse tipo de planejamento olhando os dados históricos num contexto em que o clima vem mudando permanentemente. Então, a gente tem que ter uma margem extra de segurança prevendo que esse volume ele vai aumentar e pode aumentar de maneira significativa, como foi o que aconteceu. Então, foi essa falha, inclusive, eu tenho uma matéria publicada hoje no site da CNN, né? Não sei se o pessoal vai conseguir fazer o espelhamento dela, mas está no blog, onde eu detalho faço essas considerações a respeito deste plano, né? Que embora seja impecável do ponto de vista técnico, assim, é muito bem elaborado, ele tem, está aqui na tela, né? Ele tem essa falha. Então, o Juiz de Fora tem plano forte para um clima antigo, quer dizer, eles olharam que é defensável isso. Você fala, olha, eu vou pegar o período dos últimos 30 anos, dados oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia. Mas o volume de chuva vem aumentando. Mas o volume vem aumentando. Então, isso deveria ter sido levado em consideração, especialmente levando ainda em conta que o plano foi publicado em outubro do ano passado.